Meus queridos, nós já falamos de tensões normais causadas por momento fletor, causadas por forças axiais, mas agora nós vamos falar sobre vasos de pressão de paredes finas. Estes vasos estão pressurizados internamente e como as paredes são finas, a gente pode supor ali ou pode adotar que as paredes estão submetidas às tensões tangenciais em todos os pontos e são essas tensões normais. Então eu vou mostrar para vocês aqui alguns elementos, e o que nós vamos estudar agora são os reservatórios esféricos e os reservatórios cilíndricos. Ora, por que eu falo que eles estão submetidos a estado plano de tensões aqui na casca, na superfície? Já que eles estão pressurizados internamente, se eu analiso um ponto do seu interior, eu posso falar, pô, um ponto lá de dentro tem pressão ali dentro, então na parede teria uma tensão em Z, não só uma tensão na superfície, mas se eu pego uma superfície interna, tem também a pressão sendo exercida na parede. Mas se eu pego nesse mesmo elemento a casca externa, aí sim, só tem estado plano de tensão perfeitamente, não há a pressão P na parede da chapa. Embora, quando você estuda as pressões, o nível de pressão muito pequeno, que geraria na superfície uma tensão baixa, gera nas direções principais tensões muito maiores. Então, em relação à tensão gerada pela pressão, a pressão propriamente dita, ela é baixa. Ela gera tensões na superfície muito maiores. E por isso, no caso de estado plano de tensão, face externa desses vasos esféricos e cilíndricos, nós temos, por suas paredes oferecerem pouca ou nenhuma resistência à flexão, que essas superfícies elas vão dar origem a tensões tangenciais aqui, né, na superfície destes vasos. Tensões essas que podem ser calculadas para vasos cilíndricos e vasos esféricos. Nos vasos cilíndricos, uma tensão diferente a depender do sentido em que está adotando. Tomando-se P como a pressão manométrica do fluido, ou seja, a diferença de pressão atmosférica entre a pressão atmosférica e a pressão interna. Nós não estamos falando de pressão absoluta, mas sim de pressão manométrica, que é o quanto ela difere da pressão atmosférica, esse excesso de pressão interna quando comparado com a pressão atmosférica externa. Esse excesso é a minha pressão manométrica. E em razão da axissimetria aqui dos vasos cilíndricos, nós não temos tensão de cisalhamento no plano. Se tensão de cisalhamento no plano é nula, significa que as tensões normais que são geradas são as tensões principais, porque é uma característica das tensões principais, do plano de tensões principais, é ter cisalhamento nulo. Se o cisalhamento é nulo, eu já estou diante de tensões principais. Portanto, σ1 e σ2 são tensões principais. σ1 pode ser chamado de tensão tangencial. Embora as tensões σ1 e σ2 tangenciem a superfície do vaso, desse vaso cilíndrico, quando eu falo de σ1, eu falo de tangenciar no sentido da transversalidade, assim, de sentido transversal. E quando eu falo de σ2, eu falo de tensão longitudinal. Sim, também tangencia a superfície, mas é no sentido longitudinal da peça. A tensão σ1, ou tensão tangencial, é PR sobre T, onde P é a pressão manométrica, R é o raio do vaso cilíndrico e T a espessura da nossa chapa. Lembre-se que para ser válidas as equações que nós estamos trazendo aqui agora, temos que ser vasos de parede fina. Então esse raio aqui, raio interno ou raio externo, na teoria não deve diferir muito. Pode utilizar ali o raio externo como valor de cálculo. Ou até mesmo alguns autores falam para utilizar o raio médio, né? Mas enfim, a questão, se vier a cobrar isso, vai te dar simplesmente um valor de raio só. E para a tensão longitudinal? Veja que a tensão longitudinal é metade da tensão tangencial, da tensão transversal, eu diria. Vamos aqui, acho que aqui fica até melhor, tensão transversal e tensão longitudinal. A tensão longitudinal é metade da tensão transversal, é PR sobre 2T.
Então, se eu avaliar aqui qual é a tensão, a pior tensão que o meu vaso cilíndrico está submetido, é a tensão transversal, aqui na direção transversal, sigma 1. Por quê? Porque ela tem maior valor em comparação com a tensão longitudinal. Isso para vaso cilíndrico. Já a tensão de cisalhamento máxima, se nós formos desenhar como que seria o estado plano de tensão aqui num vaso cilíndrico, eu tenho que sigma 1, que é maior, está nesse ponto, sigma 2, que é metade de sigma 1, está nesse ponto, mas é um estado plano de tensões, eu tenho sempre Z aqui, nulo. Então, o raio do maior círculo de Mohr formado é a minha tensão de cisalhamento máxima, que nesse caso ocorre fora do plano. Qual é o valor dela? PR sobre 2T. Por quê? É sigma 1 dividido por 2. Sigma 1, que é esse ponto de tensão máxima, dividido por 2, me dá PR sobre 2T. Curiosamente, em vasos cilíndricos, a tensão principal máxima é a tensão tangencial ou tensão transversal, sigma 1, PR sobre T. A tensão longitudinal sigma 2, PR sobre 2T, é igual à metade de sigma 1 e também é igual à tensão de cisalhamento máxima a que o ponto está submetido. Claro que isso ocorre fora do plano, porque no plano nós temos um círculo de Mohr menor. Passemos agora para vasos esféricos. Aqui fica mais fácil. É como se toda a tensão que era aqui, PR sobre 2T, que era a tensão longitudinal, só existisse nesse momento tensões longitudinais. Veja, essa representação se parece muito com essa representação. Por isso, PR sobre 2T, lembre-se, PR sobre 2T, tanto na direção sigma 1 quanto na direção sigma 2, tanto na direção transversal quanto na direção longitudinal. A mesma coisa é válida. Sigma 1 e sigma 2 são tensões principais porque não há tensão de cisalhamento. Veja que agora, se nós formos desenhar aí o círculo de Mohr, nós teríamos que existe sigma 1 igual a sigma 2, portanto, sem cisalhamento, A e B, ou 1 e 2, estariam nesse ponto em vermelho. Mas tem sempre, ao se tratar de estado plano de tensão, tem sempre uma tensão Z lá no zero. Por isso, o maior círculo de Mohr nos dá raio igual a PR sobre 4T. Tensão de cisalhamento máxima, PR sobre 4T. Em vasos esféricos, em vasos cilíndricos, PR sobre 2T. Dito isso, façamos aqui algumas questões. A primeira da Petrobras diz o seguinte: um vaso de pressão esférico, não é cilíndrico, é esférico, de parede fina, possui diâmetro interno D e espessura de parede T. Considerando que o vaso é fechado e que está sob uma pressão interna P maior que a externa, a tensão tangencial suportada por sua parede é... Qual é a tensão? Ora, sigma 1 é igual a sigma 2, porque eu estou falando de um vaso esférico. E essa tensão é PR sobre 2T. No círculo de Mohr, eu tenho a tensão máxima que a gente pode ter, avaliando aqui, PR sobre 2T. Como ele quer em função do diâmetro, o diâmetro nada mais é... Aliás, o raio nada mais é do que o diâmetro sobre 2. Então, isso pode ser escrito PD sobre 4T. Aplicação direta da fórmula, só trocou raio por diâmetro, não mudou na prática nada. Cesgran-Rio, o estado plano de tensões que ocorre em um ponto da parede de um reservatório cilíndrico. Opa, agora ele tem comportamentos diferentes. Sigma 1 é diferente de sigma 2. De aço de parede fina, fechado nas extremidades. É tal que as tensões principais nas direções sigma 1 e sigma 2, conforme preconizado pela teoria de membrana, obedecem à relação tensão sigma 1 é igual a 2 vezes a tensão sigma 2. Este estado plano de tensões produz um estado tridimensional de deformações, em que as deformações são ε1, ε2 e ε3, respectivamente. Quer saber? Olha, estado plano de tensões, eu tenho que sigma 1 é igual a 2,
alfa 2, né, ou 2 sigma 2. Quero saber como é que vai ser o comportamento das deformações, já que eu tenho estado plano de tensões. Lembra da lei de Hooke generalizada? Só que eu não tenho sigma z. Então, sigma z, 0, 0, 0. Perfeito? Nós temos na direção principal, nós podemos substituir aqui sigma 1. E onde eu tenho sigma 2, eu sei que sigma 2 é metade de sigma 1, já que eu posso aqui simplesmente fazer uma manipulação algébrica da expressão do dado dado pelo problema. Sigma x, ou tomando x como a direção 1, né? Qual é a deformação em x? 1 sobre e, coloco em evidência, sigma 1, que é sigma x, menos ni vezes 0,5 sigma 1, que é o valor de sigma 2, é metade de sigma 1. Este valor claramente é zero. É maior que zero, desculpe. Porque sigma 1 menos 0,5 de sigma 1 vezes Poisson, lembrando que Poisson sempre varia de 0 a meio, óbvio que esse valor é sempre maior que zero. Passo para agora a segunda deformação em y, epsilon 2. Mesma coisa, só que o primeiro termo entra com o coeficiente de Poisson. Então, menos ni sigma 1 mais 0,5 sigma 1. Isso é maior que zero, por quê? Porque o coeficiente de Poisson para materiais de engenharia varia de 0 entre meio. Então, ele no máximo vai ser meio, só que ele nunca é meio. Nossos materiais ficam ali entre 0,2, 0,25, 0,3 para coeficientes de Poisson. Mas o último epsilon z, ou epsilon 3, embora seja estado plano de tensão, a gente tem estado tridimensional ou triaxial de deformações. Por quê? Embora a tensão em z seja nulo, olha a deformação em z aparecendo aí. 1 sobre e menos ni sigma 1 menos ni 0,5 sigma 1. Isso obrigatoriamente é menor do que zero. Já que essas tensões são todas positivas, isso vai ser menor que zero. Portanto, as tensões são positiva, positiva e negativa. Para fechar, uma questão do Instituto OCP. Uma questão que acho que é a única de cálculo que nós vamos ter nessa aula, para aplicação direta de fórmula. A questão da EBSER diz o seguinte: em um reservatório de ar cilíndrico, de ar comprimido cilíndrico ideal, conforme mostrado na figura a seguir, tem a espessura de 1/4 de polegada de diâmetro e diâmetro interno de 24 polegadas, sabendo que o material do tanque é o aço inoxidável, cuja tensão admissível de tração é 78 KSI. Qual é a pressão máxima admissível e qual é a pressão máxima de operação que o engenheiro responsável deve estipular? Opa, qual é a pressão máxima admissível? Vaso cilíndrico, lembre-se, tem a sigma 1, que é tangencial ou transversal, e a longitudinal. A longitudinal é menor. Então, o meu dimensionamento vai ter que se pautar em sigma t. Quem é sigma t? PR sobre t. Sigma L PR sobre 2t. Então, o sigma máximo que atua, que é a tensão tangencial, que é PR sobre t, tem que ser menor do que a tensão admissível, já que a tensão admissível é 78 KSI. Bom, fazendo a manipulação algébrica, eu vejo que pressão tem que ser menor que tensão admissível vezes espessura vezes raio interno, já que foi dado pelo problema aí o raio interno. As unidades não são nada convencionais, mas como pediu nessa unidade e manteve essa unidade, basicamente, a aplicação direta da fórmula com substituições, eu vejo que P tem que ser menor nessa inequação, P tem que ser menor ou igual a 1,625 KSI. No limite, ou seja, no extremo, P máximo é 1,625 KSI. E a gente, é lógico, aqui não está no sistema internacional, né, no britânico, está libra por polegada quadrada, quilolibra por polegada quadrada, nem sei se a expressão correta seria essa. Mas, enfim, a pressão máxima admissível é 1,625 KSI, com base na máxima admissível para tração. E a máxima de operação? Óbvio, ele tem que operar em tensões inferiores do que a tensão máxima admissível. Por isso, gabarito letra C. Falamos então, concluímos aqui com teoria
e resolução de vasos de parede fina submetidos à pressão interna, principalmente reservatórios esféricos e reservatórios cilíndricos. Vejo vocês na próxima aula.